Todos nós temos contas para pagar. Em algum momento devemos desembolsar dinheiro para pagar impostos, aluguel, serviços e outras coisas. Ninguém fica feliz quando o assunto é desembolsar dinheiro. Porém, sabemos que o dinheiro é a roda que move o mundo. O difícil de imaginar é o quanto algumas pessoas têm dificuldades para cumprir com os seus compromissos. Usam de argumentos bizarros que não deveriam pagar as suas contas e, o pior nisso tudo, contas que já estão vencidas. Escolhemos 10 pessoas insanas para ocuparem os destaques desse vídeo. Sejam bem-vindos. Eu sou Claudio e convido vocês para viajarem no tempo, adentrando o mundo das curiosidades. Os 10 motivos mais insanos que as pessoas já usaram para não pagar as suas dívidas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos a apresentação, precisamos deixar bem claro que os textos aqui usados são adaptações da vida real. Porém, não iremos expor as pessoas. Sendo assim, as imagens utilizadas por nós são de uso liberado na internet e apenas servirão para ilustrarem o material. Além, é claro, que qualquer semelhança entre os fatos apresentados nesse vídeo não passam de mera coincidência. Vamos ao que realmente interessa. Meu cachorro assistiu a conteúdos impróprios. Não fui eu. Até os dias atuais, a indústria de filmes proibidos geram bilhões. Mesmo após a pirataria ter chegado e terem sido necessárias várias mudanças no jeito de se trabalhar, tudo, desde licenciamento de materiais até hospedagem em eventos. Além, é claro, de faturarem com a TV fechada, por exemplo, via satélite e TV a cabo. Aqui a nossa história começa a ficar interessante. Um belo dia, Thomas Barnes ligou para a empresa de TV via satélite com o motivo de efetivar uma reclamação sobre uma cobrança indevida de $70 pela assinatura de um canal adulto. No calor da discussão, ele relata que não foi ele quem assinou o serviço e sim o seu cão de estimação. Barnes relata que em uma noite qualquer o seu fiel companheiro, brincando, pulou em cima do controle da TV e isso gerou a compra de um canal pay-per-view. Isso mesmo, o cão comprou distração em um canal travesso. Barnes ainda reclama, informando que avisou a empresa minutos após o fato ter ocorrido, pois na tela de sua TV apareceu a brincadeira. O dinheiro estava curto para Barnes, pois estava recebendo seguro por invalidez. Mas esse fato ocorrido não se resolveria apenas com um único telefonema. Somente após Barnes entrar com uma queixa formal na Federação de Comunicações, o que seria para nós a Anatel, foi que a empresa finalmente ligou com a ótima notícia de que seria aplicado o crédito à sua conta. Cãozinho perigoso, ei. Eu não existo, ou eu não sou uma pessoa. Acredito que todos nós nunca gostamos de pagar o tal do imposto de renda. E quando eu digo isso, não estou falando apenas do Brasil. Sabemos que esse dinheiro é usado pelos governantes com custas de serviços e outras obrigações, apresentando em troca benefícios para o povo. Desde 1915 a Austrália adotou o imposto de renda federal e aplica ele até os dias atuais. O nosso ilustre personagem é Glenn, de North Bendigo. A não aceitação do Glenn em pagar o imposto de renda era tão grande que ele simplesmente deixou de apresentar as suas declarações de 2012 até o ano de 2017. Usou como motivo principal a afirmação de não ser uma pessoa. Isso mesmo, em audiência usou a seguinte frase: como renúncio ao meu direito de reconhecimento como pessoa, não sou residente para efeitos fiscais. E ainda citou que a sua reivindicação era sustentada na Declaração dos Direitos Humanos e no Pacto Universal sobre os Direitos Civis e Políticos. Glenn ainda acrescenta que o homem acusado não era ele. Nope. É claro que sem a menor sombra de dúvidas, o juiz Michael King não viu a menor graça na conduta do Glenn. Tratou de repreender o mesmo, dizendo que os cidadãos não têm o direito de escolherem quais as leis se aplicariam a eles. Ainda considerou Glenn culpado de 6 acusações e aplicou multa de $6.000 mais as despesas do Estado.
Quando eu peguei esse bolo já estava comido pela metade. A grande maioria das pessoas gosta e tenta economizar um dinheiro com as mais variadas formas de se conseguir isso, podendo ser juntando cupons, entrando em programas de fidelidade, correndo pela cidade atrás de descontos e por aí vai. Todos nós tentamos economizar mesmo que centavos, até mesmo muitos reais com as compras. A nossa personagem usava uma maneira um tanto quanto criativa. Ela apenas comia metade de um bolo enquanto fazia as suas compras do Walmart, e se recusava a pagar o valor total. Esse caso ocorreu em Wichita Falls, no Texas. O gerente da loja precisou chamar a polícia, isso logo após a mesma desistir sobre a história do meio bolo comido. Ela afirmou que o bolo já estava assim quando colocou no carrinho. É claro que os policiais convenceram ela a pagar o valor total e o Walmart simplesmente baniu ela da loja. Você acaba de encontrar o apartamento sonhado há muito tempo. Com aquela vista incrível, acaba de conseguir conquistar o seu maior sonho: morar sozinho. Quando, de repente, barulhos de escavadeiras e britadeiras no terreno ao lado. Foi isso que rolou com Arnaldo de Barnaby, cidadão canadense. Arnaldo ficou tão frustrado com essa obra a poucos metros de seu apartamento, que simplesmente deixou de pagar o aluguel. Temos vidas, trabalhamos, estão destruindo o nosso prédio, reclama Arnaldo. Ele simplesmente estava esgotado com todo esse barulho e poeira. Além, é claro, o elevador quase sempre sem serviço e acesso à área verde do prédio impossibilitada. O gerente da obra tentou comprar as pessoas com biscoitos e churrasco, o que não deu muito certo. Arnaldo realizou reclamação formal ao Thiago, síndico do prédio, mas não conseguiu vencer. O porta-voz da cidade de Barnaby, Chris Bryan, não deu esperanças a Arnaldo. Apenas disse: onde a preocupação não foi antes do fato, ou já estava em andamento. Investigamos, tomamos medidas e respondemos de acordo. Cocô de ganso. Dinheiro não compra felicidade. Pelo menos aparentemente possa ser verdade. Falaremos do bilionário e ex-proprietário do Liga Nacional de Hockey, Sabres de Buffalo, Tom Gulisano, muito nervoso com os gansos estarem usando o gramado lindo da frente de sua mansão no interior de Nova York para fazerem suas necessidades. Acabou levando Tom a não pagar $90 mil em impostos. Estava bem claro que o fato já tinha ultrapassado todos os limites de sua paciência. Essas foram suas palavras. No verão passado, foi horrível. Entrávamos de carro e encontrávamos de 100 a 200 gansos estacionados em nosso gramado. Você não pode andar descalço, não pode jogar frisbee, não pode deixar seus netos correrem. Estou pagando todo esse dinheiro em impostos e não posso usar minha propriedade por causa dos excrementos de gansos. Mas de nada serviu efetuar a reclamação aos órgãos competentes. Nope. Daniel Marshall, supervisor da cidade, não ficou nada impressionado, e ainda soltou como resposta ao Tom: é problema de um residente cuidar, não da cidade, afinal, é um lago. Já os Departamento de Conservação Ambiental de Nova York fez eco a Marshall. Falaram que a sujeira dos gansos no Canadá ocorreu em propriedade privada. Assim sendo, também não era problema deles. Tom é fundador do Partido da Independência de Nova York, que defende a redução de impostos. Não recuou. Planeja agora entrar com uma ação coletiva. Eu poderia ter estado com um psicopata. Ninguém gosta de multas de trânsito. Já temos uma vida muito ocupada. É correria dia e noite. A última coisa que precisamos é um policial atrás de nós. As como em todos os lugares. Regras existem e devem ser cumpridas. É simples. Foi multado, paga. Mas isso não ocorreu com Amy de Minnesota, há 30 anos atrás. Ela com 15 anos na época, e fugindo, acabou pegando carona. O carro em que estava foi abordado e o motorista multado por excesso de velocidade, e ela multada por não estar usando cinto de segurança. Ela simplesmente não pagou a multa, e alega que não o fez, pois o policial não pediu a identidade ou habilitação dela, além de nunca mais ter perguntado sobre ela. E ainda afirma: pelo que sabiam, eu estava com um psicopata. O policial nem mesmo se preocupou por estar em um carro com um homem mais velho. Nope. Passados 15 anos, chegou uma multa na casa de seus pais, informando que o pagamento estava atrasado. E essas cartas não pararam mais de chegar. E me não se conforma, quer dizer... Não consigo imaginar a postagem que eles pagaram para me seguir tentando conseguir esses $35.
O meu pai foi sepultado vivo. Joel Pellegrino foi à agência bancária onde tinha conta e sacou $2.175 de sua conta. E graças a um erro de sistema esse dinheiro não foi debitado da conta. O bonitão ficou bem quieto e ao invés de informar o banco, continuou a realizar saques. Foram tantas movimentações que a conta ficou totalmente descoberta. Quando o banco percebeu o ocorrido, fez contato com o Joel, que de imediato informou que devolveria os valores, porém não o fez. Após muitas cobranças e avisos de processo, ele alegou que tinha dado dinheiro para sua mãe, e tudo isso para realizar o enterro de seu pai. Como se já não bastasse ter pego o dinheiro indevidamente, ainda criou a morte do próprio pai. O mais absurdo nisso tudo foi que o próprio pai de Joel disse que deu o dinheiro ao filho para pagar o banco. Depois de muita confusão, finalmente o Joel confessou tudo. Nome em letras maiúsculas. Vamos dar uma volta pelo Reino Unido. Se você tiver 18 anos e alugar ou comprar um imóvel, deverá recolher impostos municipais. Simples assim. Porém Adriano, 54 anos, morador de Mansfield, discorda. Nope. Simplesmente deixou de pagar os seus impostos porque o seu nome aparecia em letras maiúsculas em suas correspondências. Adriano alegava que seu nome em letras maiúsculas significava estar morto. Mesmo estando vivo, continuou a se recusar a pagar a conta. E isso se seguiu por mais 3 anos. Decidiu pagar os seus impostos somente depois de ser levado a julgamento. E mesmo assim, depois que foi comprovado que suas cartas estavam todas escritas com letras minúsculas. Deus. Indiferente da sua religião, você precisa conhecer Dalila do Novo México. Sem sombra de dúvidas, a maior fiel que já ouvi falar. Foi a um restaurante local em determinada data e pediu comida para a viagem. Quando foi solicitado o pagamento, apenas disse ao funcionário do restaurante: "Este é por Deus." Apenas virou as costas e foi embora. O funcionário seguiu atrás e disse que não era assim que funcionava. Porém foi obrigado a recuar depois que ela ameaçou ele. Mais tarde no mesmo dia a polícia a acusou de roubo. E depois que a mesma fez um draminha, o oficial de polícia informou que seria acusada de uma pequena contravenção. 2000 anos depois. Eu não fui convidado. Vocês já ouviram falar em RTI? Trata-se de uma emissora de rádio e TV da Irlanda, parcialmente financiada por uma taxa cobrada pelo governo. Se você não pagar, pode simplesmente ser preso. E foi exatamente isso que ocorreu com Ricardo, de 66 anos, morador de Killarney. Deixou de pagar as suas taxas por 21 anos seguidos, e isso o levou a ser condenado por 15 dias de prisão. A desculpa que ele deu para não pagar por todos esses anos foi que, quando o candidato em 1984 não foi entrevistado, a explicação para isso é bem simples. Ele somente não foi entrevistado por se tratar de ser candidato por um partido que estava contra o governo. Partido esse que usava de violência. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.